verso 8. Marcos 1, verso 7 e 8. Aqui diz assim: e esta era a pregação de João. Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Gente, eu gosto tanto da ideia de estar com as mãos livres, sem estar com o microfone aqui. Em nome de Jesus, eu vou começar a usar aqueles assim. Nós precisamos reformar o som, mudar o som dessa igreja aqui. Amém? Quem concorda? Amém. Então mete a mão no bolso para nós mudar. Porque segundo o Otávio, lá nas contas dele fica 20k, 20 mil. Pensa? Aleluia. Vou dar um tema para essa palavra. E o tema para essa palavra é: que mensagem você está sendo? Vamos lá. Vou esperar todo mundo se aquietar. O tema dessa mensagem dessa palavra é: que mensagem você está sendo? Como eu sempre faço, eu sempre inicio as minhas palavras com uma pergunta. Isso é praxe. E assim, eu vejo Jesus muitas vezes fazendo a mesma coisa. Os apóstolos também muitas vezes fazem a mesma coisa. Uma pergunta para as pessoas. Não porque eles não soubessem a resposta, mas para colocá-los para pensar na resposta, colocá-los para meditar a respeito daquilo. E eu gosto de fazer perguntas, porque Deus nos faz perguntas. E aqui eu quero começar fazendo uma pergunta para você: qual é a sua pregação? Qual a mensagem você tem transmitido? Qual a sua ênfase? Qual a sua tônica? Ah, pastor, que negócio difícil, ênfase, tônica. Deixa eu simplificar para você. Qual pregação você está transmitindo? É a palavra mais simples. Porque todos nós, sem sabermos, estamos pregando. Pregar não é subir aqui, pegar o microfone e falar para as pessoas. Isso é um aspecto da pregação. Mas pregar é algo que está além dessas quatro paredes. Pregar é algo que vai além daqui, irmão. Pregar é algo que você está fazendo constantemente. E você pensa que pregar é só usar palavras. Não. É uma parte da pregação. Eu quero falar duas coisas nessa noite que fazem parte da nossa mensagem, da nossa pregação. As nossas palavras, mas o nosso comportamento. Essas duas coisas constituem a mensagem que nós estamos transmitindo para aqueles que nos cercam, para aqueles que nos veem, no trabalho, em casa, onde quer que nós estejamos. Há duas maneiras que nós estamos pregando: com palavras e com comportamentos, com atitudes. Então eu faço a pergunta novamente: qual leitura as pessoas estão tendo de você? Que mensagem elas estão ouvindo de nós? Porque a nossa pregação não é só dizer que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Quantos já ouviram essa mensagem? Jesus cura, salva e liberta. Amém. Se eu não me engano, esse vou usar o slogan, né, da Quadrangular. Quadrangular, se eu não me engano, ela foi formada nessa ideia, nessa visão. Jesus cura, salva, liberta e voltará. Não é isso, Alisson? Ali o quadrangular ali de origem. Quadranga. Só que a mensagem que nós devemos pregar não é só isso, falar: Jesus cura, Jesus salva e Jesus liberta. A mensagem que nós precisamos pregar é demonstrar no modo de vida que nós temos que somos curados, salvos e libertos. Não é só falar, é viver dessa forma. Porque uma coisa é você transmitir uma verdade falada para as pessoas, lida para as pessoas. Outra coisa é quando aquela verdade que você fala se tornou a sua realidade. E aí nós temos o aspecto completo da pregação do Evangelho.
O aspecto completo da pregação do Evangelho constitui-se em duas coisas: o falar, o proclamar, o transmitir, mas o viver, o agir, o comportar-se, o andar. Não é isso que Tiago disse? Não sede apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes dela. Sabe, querido, eu sou contra. Olha aqui para mim, se você já ouviu ou não ouviu, você vai ouvir. Mas eu sou contra aqueles pregadores que dizem que só o comportamento é suficiente para pregar para as pessoas. Isso não está na Bíblia. Jesus não fez isso, nem os apóstolos fizeram isso. Tem gente que diz aí, não, você tem que pregar com o seu comportamento. Espera aí, Jesus andou mudo na terra? Ele teve um comportamento de vida, mas o que testemunhou a vida que ele levava eram as palavras que ele falava. Só que também eu sou contra aqueles que querem pregar apenas a palavra, mas não querem ter uma vida, um comportamento equivalente àquilo que pregam. Nós precisamos encontrar o equilíbrio entre as duas coisas e temos a junção das duas coisas. Falarmos a verdade, mas vivermos a verdade na prática. Então, quando eu te faço a pergunta qual mensagem nós estamos pregando, qual evangelho nós estamos transmitindo, não é só o que você está falando, mas é como você está se comportando. Como as pessoas estão vendo você transmitir o evangelho no seu modo de vida. Porque o nome de Deus ele pode ser blasfemado por pessoas que falam a verdade, mas não vivem a verdade. Sabe, querido, a vida ela prega, mas são as palavras que dão entendimento. Repita isso comigo, a vida prega, mas as palavras dão entendimento. Vou te mostrar isso dentro da Bíblia, Salmo 119, do verso 103 ao 105. Aqui diz assim: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Então veja, não é só agir e comportar-se como Cristo espera. É também ter a palavra, porque a palavra te dá o entendimento e é a palavra falada. Por isso odeio todo o caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ainda Salmo 119, 130 diz: a exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. Então, da próxima vez que você ouvir qualquer pregador, não importa se ele tem nome ou se ele não tem nome, qualquer pregador, eu já ouvi isso de pregador de renome, irmão. E ele não tem base bíblica para afirmar isso. Porque tem pregador que diz aí, não, você não tem que falar, você tem que só se comportar. Está errado. Porque Jesus, além de se comportar, ele falava. Da onde que ele tirou isso? Que só tem que se comportar e não tem que falar. Está errado. Então, querido, nós precisamos aprender a viver adequadamente. Mas aprendemos a viver a palavra que nos está sendo falada. E eu vou te ensinar uma coisa nessa noite. Porque quando nós vivemos adequadamente, a nossa vida vai falar, a nossa vida vai pregar. Qualquer pessoa na sua vida está transmitindo um tipo de mensagem. Quem vive adequadamente transmite a mensagem certa, quem vive inadequadamente vai transmitir uma mensagem errada. E quando você transmite a mensagem certa por viver adequadamente, sabe o que você se torna? Uma referência. Quem já foi para a praia? Quem aqui já foi para a praia? Quem já foi para praias bonitas? Já foi para alguma praia feia? Irmão, desculpa. A prainha? A prainha. Gente, as praias do Rio de Janeiro são lindas. Só que eu fui para uma praia no litoral de São Paulo, a praia de Bertioga, ou praia feia. E quando a gente pensa em referência de praia, pelo menos para mim, eu penso no quê? Nas praias do Rio de Janeiro, porque são belas, limpas, são lindas. Então aquilo é uma referência para mim.
Se você falar assim, vamos para Betioga, eu não, tem tantas outras praias mais bonitas que são referência, eu vou para Betioga fazer o quê? Água suja, areia cheia de coisa ruim, feia. E quando você vive adequadamente, você se torna uma referência para as pessoas e automaticamente o seu modo de viver chama a atenção das pessoas. Pela maneira como você se comporta. E aí o que acontece? Elas vão até você. E quando elas vão até você, porque encontram em você uma maneira correta de se viver, o que você tem que fazer depois? O que você tem que fazer depois, irmão? Pregar, exatamente isso. Ou você acha que você vai se comportar, ou você acha que você vai pregar mudinho para as pessoas, você só vai andar para lá, viver, não fazer as coisas erradas e você não vai falar mais nada. Não, quando você vive adequadamente, o seu comportamento é correto, o que é o seu comportamento? O seu comportamento é aquilo que vai trazer as pessoas para que as suas palavras sirvam de testemunho para elas. Então quando você se torna uma referência, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, ele é diferente. Tem algo nele que é diferente. E aí, querido, a maneira que você vive vai atrair as pessoas. E quando as pessoas chegarem em você para saberem a razão pela qual você é daquele jeito, é naquele momento que você vai ter que transmitir a palavra. Então veja que a mensagem que nós transmitimos é em comportamento, mas também nas palavras faladas. Amém? O evangelho sim é transmitido pelo modo de vida, mas também é transmitido pelas palavras da vida. O que Pedro disse para Jesus? Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então nós temos que ter as palavras aqui dentro, não só para falarmos para os outros, mas para nos comportarmos segundo o que Deus espera de nós. Uma boa parte dos nossos irmãos dão mau testemunho. E eu não estou falando daqui simplesmente. Eu falo irmãos daqui e irmãos fora daqui. Eles dão mau testemunho. Porque com a sua boca proferem palavras, mas com o seu comportamento comprometem as suas palavras. Nós temos que encontrar um equilíbrio onde o nosso comportamento não compromete as palavras que falamos. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu contar algo para vocês que aconteceu hoje comigo. Hoje de manhã eu fui cortar o cabelo, na hora que eu estava voltando aqui na rua da igreja, um rapaz me encontrou, ele já veio aqui algumas vezes, e ele me parou no meio da rua, na esquina ali, e veio me contar um pouco da vida dele, né? Que ele é dependente químico, usuário de drogas, e ele me falou que tinha decidido buscar ajuda e se internar e que hoje ele ia para o internato, que não sei o que. Ele veio me pedir ajuda para comprar um maço de cigarro, um pacote de cigarro. E, irmão, assim, tem quem ajude, né? Eu não ajudo, para isso não. E eu falei para ele é um cara que conhece a palavra, ele sabe quem é Jesus. E eu falei para ele, olha cara, é complicado eu te ajudar, porque se você decidiu buscar ajuda para se libertar do seu vício, eu não posso contribuir com você te dando algo que vai te manter viciado. Eu não posso financiar isso para você. E eu comecei a conversar com ele, contar a minha experiência com relação a drogas. Aí eu fui na vida do meu pai, falei, cara, desde que eu me conheço por gente, o meu pai sempre foi usuário de droga, alcoólatra, meu pai morreu com cirrose hepática, eu tive experiências com isso, tive tudo para ir para esse caminho. Né? E ali, conversa vai, conversa vem, e ele falou assim para mim, pastor, se não der para você me ajudar, eu entendo. Eu falei, cara, dessa forma eu não posso te ajudar, mas eu posso te ajudar de uma outra forma. E aí eu falei assim, eu posso orar por você. Só que ele achou assim que eu ia embora e ia orar por ele. Eu falei assim, não, eu posso orar por você aqui agora. Quando eu falei assim, ele regalou os olhos, falei amém. Ele falou amém, pastor, amém. Coloquei a mão nele, irmão, estava um frio de lascar. Eu cheguei aqui, até falei para minha esposa, meus dedos estavam congelando. Irmão, mas foi um negócio tão esquisito que quando eu coloquei as mãos nele, que eu comecei a orar, quase que instantaneamente eu senti sair unção das minhas mãos sobre ele. E ali
quando eu falei isso para ele, eu falei o nome dele, não vou falar para você, não precisa saber quem é, e eu falei para ele, fulano, eu senti que saiu unção de Deus sobre a sua vida, e ali eu comecei a profetizar para ele. Eu falei assim, Deus vai te levantar na área em que você caiu. Nas áreas onde você foi fraco, é onde Deus vai te usar para resgatar pessoas. E ali, e assim, quando eu comecei a falar para ele, ele estatalou os olhos e começou a olhar para mim, ele falava, amém, pastor, amém. Sabe, por que ele me parou? Só porque ele me conhecia? Todas as vezes que ele me vê na rua, ele me cumprimenta, ele fala comigo, ele tem uma consideração. Mas por que ele me parou? Eu não acredito que foi por um acaso, naquele momento que eu estava passando e que ele estava passando junto. Eu creio que Deus tinha algo para liberar sobre a vida dele. Sabe, você tem que estar pronto para esses momentos. Pronto com a palavra. Não só pronto no seu modo de viver, mas quando for o momento em que as pessoas te procurarem, para pedir algo que elas acham que necessitam, você dar aquilo que realmente elas necessitam. Na mesma hora, quando ele falou assim para mim, pastor, se você não puder me ajudar, eu lembrei daquilo que Pedro falou. Pedro e João virou para aquele cara e falou assim, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta. Eu me lembrei dessa palavra naquele exato momento. Por quê? Porque é o que as pessoas precisam. Elas não só têm que ver o seu caminhar como o caminhar de Cristo, mas têm que ouvir as suas palavras como as palavras de Cristo. Porque as palavras dele dão vida. Está escrito que as suas palavras são espírito e são vida. Amém? Quantas vezes você ouviu, ou você mesmo não disse assim, você tem que viver o que prega? Quem já ouviu isso aqui? Eu várias vezes eu falei, você tem que viver o que você prega. Sim ou não? Sim. Posso ressignificar isso? Você tem que pregar o que vive. É verdade. A gente fala assim, você tem que viver o que prega. Quando você fala que você tem que viver o que prega, o que você está querendo dizer é o seguinte, você está pregando algo que você não está praticando. Agora, quando você prega o que vive, significa que a sua vida se tornou uma mensagem. Quando você está vivendo algo, é diferente, porque você se tornou aquela mensagem. E aí você não fala da boca para fora. As pessoas vão ver. De você vai sair alguma coisa para as pessoas, porque aquela mensagem se tornou você. Amém? Quando você continua lendo aqui o capítulo de Marcos, capítulo 1, você chega ali no verso 21 e 22, Jesus ele entra numa sinagoga e ele começa a ensinar e as pessoas ficam maravilhadas com o ensino de Jesus. Se você continuar lendo o texto. E por que as pessoas ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus? Porque o texto diz que ele ministrava com autoridade, diferente dos mestres da lei dos fariseus. As pessoas diziam, caramba, saiu o som aqui, hein? Eita, aleluia! Ihu! Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Já temos técnicos aqui, glória a Deus. Vamos lá, não perde não. Ficou bom o negócio, hein? Que é isso? Então aqui você vê, eles ficaram maravilhados com Jesus, porque Jesus pregava como quem tem autoridade. E os mestres da lei pregavam a mesma coisa, mas eles não viam autoridade. A pergunta é, por que viam autoridade em Jesus? De onde vinha essa autoridade? Vinha da vida que ele levava. Vinha da tentação que ele venceu lá no deserto. Jesus foi empossado para cumprir a sua missão no dia em que ele venceu a tentação no deserto com a palavra que não só ele falou, mas com a palavra na qual ele viveu.
Agora escute o que eu vou te dizer. As palavras de Jesus estavam guardadas e carregadas por seu comportamento. Repita comigo: as minhas palavras serão guardadas pelo meu comportamento. É por isso que olhavam para Jesus e diziam: cara, ele é diferente dos outros. Ele prega, mas ele prega com tamanha autoridade. A autoridade de Jesus vinha pela vida que ele levava. Os fariseus, Jesus falou assim: ô seus hipócritas, vocês atam fardos pesados e colocam sobre os ombros das pessoas, mas nem com um dedo sequer vocês os ajudam a carregar. Pregavam, mas não viviam. Em Mateus 23, 3, Jesus falou a respeito deles e Jesus disse assim: fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Por isso, viam diferença quando Cristo ensinava e quando os mestres da lei ensinavam. A diferença estava no comportamento, no que ambos praticavam. Aleluia. As palavras de Jesus estavam carregadas com o seu comportamento, e a dos mestres da lei não. Irmão, é preciso que reconheçamos da nossa vida qual mensagem nós estamos carregando, o que está saindo dos nossos lábios, mas também o que está sendo transmitido com o nosso viver. Comece a olhar para si mesmo e veja se o que você está falando com seus lábios está em concordância com o que você está praticando na sua vida. É preciso nós reavaliarmos para que não seja blasfemado o nome de Deus por nossa causa. Em 2 Reis conta a história de 4 reis. Quantos reis? 4. Conta a história do rei de Israel, do rei de Judá, do rei de Edom contra o rei de Moabe. E os 3 primeiros reis foram batalhar contra o rei de Moabe. E o rei de Judá era o rei Josafá. Quando Josafá era um rei segundo o coração de Deus, era um bom rei, o rei de Israel era um rei mau. Só que como Josafá tinha aliança com o rei de Israel, ele se comprometeu em ajudar a batalhar contra o rei de Moabe. E quando o rei Josafá chega, ele faz a seguinte pergunta para o rei de Israel: há por um acaso aqui algum profeta de Yahvé para que nós possamos consultá-lo? O rei de Israel vira para ele e fala assim: olha, há um profeta aqui, só que ele não profetiza nada do que é bom para mim. E aí quando Josafá fica sabendo quem é o profeta, que era nada mais nada menos do que Eliseu, sabe o que Josafá diz instantaneamente? Está com ele a palavra do Senhor. Se sim, vai dar microfonia, pode abaixar um pouquinho. Josafá reconheceu rapidamente que a palavra do Senhor estava com Eliseu. A minha pergunta é: o que estão reconhecendo de você? Qual palavra estão reconhecendo de você? Eu vou ler o versículo aqui, não precisa abrir não, só presta atenção. 2 Reis 3,12 diz assim: então declarou Josafá, ele tem a palavra de Yahvé. O que estão dizendo a seu respeito? Que palavras estão dizendo que você tem? O que você está carregando? Nós precisamos dar a devida atenção a que mensagem estamos passando, para os de dentro e para os de fora. E passar a mensagem correta requer uma coisa fundamental de nós. Você quer passar a mensagem correta? No capítulo 3 de Marcos, nos ensina como vamos passar essa mensagem de forma correta. Eu queria que você abrisse lá, avança um pouquinho em Marcos 3. Nós vamos ler isso aqui, verso 14. Aleluia. Aqui diz assim: e escolheu 12,
qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudesse enviar a proclamar. Só que, pode olhar para mim. A mensagem que transmitimos, quer por palavras, quer por comportamentos, está intimamente ligado com quem convivemos. Foi o que disse o texto aqui. Vou repetir. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem. Sabe qual é a mensagem que você está pregando? É a mensagem com quem você está convivendo. Note, convivessem com ele e os pudessem enviar a proclamar. O que vem primeiro, a mensagem ou a convivência? A convivência vem primeiro que a mensagem. Quem entendeu, diga amém. Amém. O que é proclamar, querido? Proclamar é falar por alguém. Quando você proclama, a sua versão está pregar, né? Que ele os enviou para pregar. Proclamar é falar por alguém. Agora ouça isso. Quando você transmite uma mensagem, você está também transmitindo uma presença. Sabe qual presença? A presença que você vive. A mensagem que você está pregando por palavras e por comportamento está transmitindo uma presença. E essa presença é a presença que você vive. É triste ver um monte de crente transmitindo uma presença tenebrosa, porque eles estão vivendo numa companhia errada. Irmão, Elias era um cara tão cheio de si, e aqui eu não estou falando soberbo. Elias era um cara tão consciente do lugar onde ele vivia, que Elias denomina a si mesmo como alguém que vivia constantemente na presença do Senhor. E ele diz assim: o Deus cuja presença ou cuja face eu estou. Pelo menos 2 vezes Elias fala isso. E Eliseu conviveu tanto com Elias que Eliseu repete também 2 vezes a mesma coisa: o Deus cuja presença eu estou. Foi por isso que Josafá disse: a palavra do Senhor está com ele. Por quê? Porque ele convivia numa presença. A mensagem que você está transmitindo está intimamente ligado com a presença que você vive. Por isso, se você se deita com coisa ruim, você vai transmitir coisa ruim. Então é preciso termos consciência da presença para transmitirmos a mensagem correta. A consciência vem com a convivência. Repita isso comigo: a consciência vem com a convivência. Quanto mais eu conviver com você, mais consciente eu me tornarei de você. Quanto mais você conviver com ele, mais consciência você vai ter dele e mais você vai poder transmitir dele por palavras e por ações, por atitudes. Amém? É por isso que às vezes que nós olhamos para algumas pessoas e duvidamos se elas são crentes mesmo. Às vezes você olha para o fulano e você fala: cara, será que ele é crente? E não é porque ele comete alguns erros. Escute, eu não posso dizer que alguém não é crente porque comete alguns erros, porque se for assim, nenhum de nós é crente. Agora, eu tenho que duvidar se alguém que se diz ser crente vive no erro. Porque alguém que se diz ser crente e vive no erro, ele está refletindo uma convivência na companhia errada. Ah, eu sou crente, mas se você só vive no erro, a sua companhia não é a de Jesus. Você está vivendo numa companhia errada e por isso você está transmitindo com palavras e ações uma influência errada. Se a má companhia corrompe os bons costumes, a boa companhia potencializa os bons costumes. O que é corromper? É corromper, é romper com alguém. Quando se fala de corromper, significa que aquilo é só mais um que está rompendo algo em você.
Um monte de coisa nessa vida rompe o nosso elo, a nossa ligação, o nosso caminhar com Deus. E quando fala que as más companhias corrompe, está querendo dizer que as más companhias é apenas mais uma coisa que pode corromper você. Esteja bem atento com as suas companhias para que elas não te corrompam. Ande com a presença certa e você vai ter os bons costumes potencializados na sua vida. Amém? Um costume, irmão, é gerado por uma vivência. Quanto mais você vive perto de algo, aquilo se torna um costume para você. Jesus separou os 12 para que convivessem com Ele. Então, querido, embora eu tenha feito essa pergunta inicial de qual é a sua pregação, é fácil para nós notarmos a mensagem que estamos transmitindo. Eu fiz essa pergunta para você, qual é a sua mensagem, qual é a sua pregação, só para fazer você pensar. Porque é muito fácil enxergar qual é a mensagem que as pessoas estão transmitindo. Você quer conhecer alguém, você precisa conviver com ela. Convive com ela e você vai ver se as palavras que ela proclama são condizentes com a maneira como ela anda. Deseje transmitir a mensagem correta porque existe graça disponível para a realizar. Quer transmitir a mensagem correta, irmão? Tem graça para você poder transmiti-la, para você poder realizar. A Bíblia diz que Deus efetua em nós o querer e realizar segundo o seu poder que opera em nossas vidas. Sabe, irmão, lembra que eu falei domingo aqui que tem algumas coisas que a gente não dá muita importância, né? Sinceridade, a gente acha que Deus não leva algumas coisas, assim, Deus não dá importância. Sinceridade é algo que Deus dá importância. E os seus desejos é algo que também Deus dá importância. Comece a desejar transmitir a mensagem certa, e a Bíblia diz que Deus efetua em nós o querer e o efetuar, o realizar. No momento em que você começa a desejar, viver condignamente, Ele vai olhar de lá para cá e Ele vai falar, Ele está querendo viver certo, vou dar graça para Ele realizar o que Ele quer. Vou ajudá-lo a caminhar da maneira como ele precisa. Vou fazer com que ele una as suas palavras ao seu comportamento. Mas é preciso desejar, querido, é preciso querer. E até o querer vem dele. Irmão, você não pode querer nada dele por conta própria. Até o querer vem dele. Eu não lembro quem disse, eu sei que alguém disse que o maior marketing de um cristão perante a sociedade é a sua vida transformada. Irmão, sabe como nós vamos pregar a mensagem certa? Através de uma vida transformada. O maior marketing que a igreja pode fazer de Cristo nessa terra é ter homens e mulheres com a sua vida transformada. Porque é isso que vai mudar as pessoas. Uma vida transformada proclama uma mensagem experimentada. Tudo que foi transformado na sua vida é porque você experimentou uma palavra de Deus aí. E aí, quando você experimenta, você é transformado, qual é a consequência disso? São mais pessoas serem transformadas. Você tem poder de influência, irmão. Amém? Deus nos deu chaves espirituais para um viver espiritual. As chaves que destrancam a minha vida é o que me habilita para abrir a porta na vida de outras pessoas. Como que eu posso orar por alguém e aquela pessoa ser liberta? Porque eu fui liberto. Como que eu posso orar por alguém e aquele alguém ser curado? Porque eu fui curado. Então as chaves que destravam, que abrem as portas na minha vida, me habilitam para abrir porta na vida das outras pessoas. É incrível que tem pessoas que gostam de fechar, tem pessoas que passam por um lugar, elas fecham porta ao invés de abrir portas. Você é um abridor de portas, irmão. Você não é um fechador de portas, você é um destravador de caminhos, um descobridor de caminhos, você é um preparador de caminhos.
Você é um João Batista nessa terra. Você está preparando o caminho para o Senhor. Por isso, levantai ao porta as vossas cabeças. Amém? Certa vez Jesus ficou, estou terminando, Jesus ficou pé da vida com os mestres da lei, os doutores da lei. Em Lucas 11, 52, Jesus disse assim para eles: ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave, diga chave. Vocês se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram porque não praticam e impediram os que estavam prestes a entrar. Deus nos deu chaves. Se não as usarmos para abrir portas na nossa vida, manteremos fechadas as portas para que outros possam entrar por nosso intermédio. Foi o que Jesus falou aqui para eles. Vocês detêm a chave do conhecimento, mas vocês não entram. Não entram porque vocês dizem, mas não praticam. E porque vocês não entram, não experimentam, vocês impedem outros de entrarem. Querido, quando uma porta não é aberta na sua vida, essa porta se torna fechada para que outros não entrem. Mas toda porta que se abre na sua vida, outros podem passar por ela. Amém? Uma porta que se abre em mim é um local de passagem para que Jesus possa abrir portas na vida de outras pessoas. O que é que Jesus pode fazer através de você? É o que Ele fez em você. Amém? Eis que estou à porta e bato. E Ele diz assim para você: abra, deixe-me entrar no seu ambiente de convívio. Eis que estou à porta e bato. Todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei no seu ambiente de convívio. Nós vamos ter convivência. A sua vida vai ser impactada pela minha vida. Você vai ser influenciado por mim. E aí sim, você vai transmitir a mensagem que precisa. A mensagem certa. Com palavras, com comportamento, porque você está agora tendo convivência, porque você abriu a porta para que ele pudesse entrar. Amém? Deixa eu terminar lendo esse texto aqui com você. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3. Vou terminar com esse texto. A partir do verso 1. Aqui diz assim: será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Assim, eu não tenho nada contra, tá, irmão? Mas antigamente as pessoas chegavam aqui e traziam uma cartinha de recomendação, né, do lugar de onde eles tinham vindo, assinado pelo pastor, ou pelo presbítero, ou pelo responsável. E eu sempre falava: irmão, se você não for a carta viva, não adianta você ser uma letra morta. Você tem que ser a carta viva. Luiz Hermínio que usa essa frase, né? Se não formos carta viva, não adianta sermos letra morta. Eu pegava assim, não desfazia, né? Mas aquilo não diz nada, porque o que diz que você é uma carta viva é a maneira como você vive. O que as pessoas estão lendo de você? Verso 2: vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo. Como é que você demonstra algo? É pelo seu comportamento, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus.
Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Não seja um transmissor apenas da letra. Seja alguém que transmite o espírito da letra. Mas isso só vai acontecer se esse espírito estiver transformando você por dentro. Amém? Deixa as pessoas lerem você. Na verdade, não tem nem como eu falar para você deixar as pessoas te lerem. Elas estão te lendo de qualquer jeito, irmão. A questão é o que elas estão lendo, o que elas estão interpretando, qual história estão contando de você. Ah, é aquele lá. Eu gosto de uma frase do JB. Ele fala assim que tem pessoas que são conhecidas pelo milagre que elas se tornaram ou pelo desastre que elas se tornaram. Ah, aquele ex-drogado. Por que aquele ex-drogado? Porque um dia ele foi, agora que ele foi transformado, não é mais. Já viu? Às vezes nem lembra o nome do cara, mas fala, é aquele ex-drogado, é aquela ex-prostituta, é aquele ex não sei o quê. Por quê? Porque a palavra operou na vida dele. Agora, tem uns que são conhecidos, é aquele mentiroso, é aquele trapaceiro, é aquele 9 dedos, é aquele... É aquele crente que pega a mulher dos outros. Que traiu a esposa. Sabe, pelo que nós estamos sendo conhecidos, qual é a história que estão lendo de nós? Só vão ler uma história boa de nós se a nossa vida estiver sendo escrita pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus, não com tinta. Por isso que eu te falo, não adianta vir com a cartinha de recomendação. Eu não quero saber. Muitos que vêm com a cartinha de recomendação é porque o pastor daquela igreja já não aguentava mais, falou, toma logo essa cartinha e vai infernizar outro lugar. Vai dar trabalho em outro lugar. Chega de dar trabalho aqui. Aí vem com a cartinha de recomendação, o que adianta? Aí chega aqui, você fala, cara, mas sua cartinha de recomendação, você tinha um bom testemunho, você era isso, era aquilo, mas quem errou? O pastor, que será que ele errou? O que aconteceu? Porque você é totalmente o oposto da sua carta. Então que Deus, querido, nos realinhe para que a nossa ministração, a nossa pregação seja a pregação certa. Vou repetir o texto inicial. E esta era a pregação de João. Esta era a pregação de João. Qual é a sua pregação? Um ex o quê? Ou um atual o quê? João Batista estava chamando o povo para se arrepender, porque vinha alguém depois dele, mais poderoso do que ele. Que a nossa vida possa declarar aquele que é mais poderoso que nós, que está vindo através de nós. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos reiar nessa noite? Fica de pé no seu lugar.